Estamos mais uma vez aqui no canal Casos de Terapia e vamos falar sobre relacionamento. É um assunto que eu gosto bastante, particularmente é uma das maiores ferramentas, né, ou dos cenários que mais propicia para nós terapeutas, né, para nós psicólogos, observar as ferramentas que o paciente tem. Né? Eu já havia dito isso em outro vídeo. O como vocês se relacionam com as pessoas e com o meio diz muito sobre quem vocês são ou sobre quem nós somos. Né? Então, eu possuir ferramentas para lidar com a frustração, né, lidar com pessoas que não nos agradam e como a gente dimensiona isso, o quanto a gente aceita essas coisas também, isso diz muito sobre quem nós somos. Né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais de relacionamento, sobre formas de controle e manipulação que são sutis, né? Não tem aquela cara escancarada ali que fica mais claro para perceber quando uma pessoa está manipulando no relacionamento, quando ela está mascarando ciúmes, quando ela esconde algum comportamento de controle. Isso passa muito desapercebido, né? É difícil para as pessoas perceberem em muitos casos e cabe a gente, em terapia, levantar essa informação e começar a mostrar para a pessoa como a outra age e aí como ela vai reagir ou o que ela vai decidir a partir disso faz parte da terapia e faz parte do livre-arbítrio dela. Né? Outro ponto que eu sempre falo aqui nos vídeos é que nós, psicólogos, não podemos dizer, na maioria das vezes, o que os pacientes farão. A gente não vai falar, olha, faça isso, né? Porque isso é aconselhamento, não é terapia. E na maior parte dos casos, o ideal é o paciente possuir ferramentas, né, para lidar com as próprias decisões, né? Seja quando ela tem um desfecho bom ou quando ela não tem um desfecho bom, né? Faz parte da vida, né? E faz parte da vida adulta e madura, né? Lidar com as consequências das nossas atitudes, mesmo quando elas não nos agradam. E vamos lá, né? Então, mais uma vez, é bom explicar porque às vezes as pessoas vêm pela primeira vez no canal. Às vezes é a história de um paciente ou de uma paciente, né? E às vezes eu misturo histórias, né? Para as pessoas também não serem identificadas. Né? Isso é importante. O fato de não mencionar nome, cidade, né? E como eu atendo online, atendo aí o país todo e atendo algumas pessoas de outros países, alguns brasileiros em outros países, é difícil identificar, mas vai que alguém, né, conhece a pessoa e bate a história ali. Então não menciono o nome e posso estar misturando histórias que acaba também agregando bastante no vídeo. Vamos lá. Não se esqueçam de curtir e deixar o like, isso é importante. Todo youtuber fala isso porque o algoritmo pega quando a gente não fala essas coisas e é legal também para crescer. E o objetivo do canal é levar informação para as outras pessoas. Nem sempre a terapia é acessível para todo mundo. Esse vídeo não é uma terapia, mas algumas coisas que a gente discutir aqui pode mudar a vida de alguém. Né? Mudar a vida de alguém, abrir os olhos para a pessoa fazer terapia e de alguma coisa que ela não percebeu. Outra informação, aqui abaixo nas descrições do vídeo tem o site, onde tem o meu contato, as formas de marcar, agendar um horário comigo. E vamos pro vídeo. Essa paciente, né, por volta dos 30, 35 anos, em um casamento, né, ou num relacionamento, ela era casada, mas um relacionamento longo, né, de algumas décadas, e de 2 décadas, na verdade. Muitas, né, tem 35 anos, vai ter mais de 3 décadas, né, Aurinho? Falando sério. Então, é um casamento de quase, né, um relacionamento de quase 2 décadas. O motivo que a trouxe para terapia não foi esse controle sutil por parte do marido, e serve para qualquer tipo de relacionamento, pode ser homem, mulher, etc, etc. Né? Normalmente nos vídeos eu falo mais casos de mulheres, porque as mulheres vêm mais para terapia do que homens. Então a maior parte da agenda dos psicólogos, a não ser alguém que trabalha só com homens, são mulheres, né? Isso no geral, os homens não procuram muitos atendimentos médicos, né? Não digo todos, mas uma grande parcela. E
por isso que o homem adoece mais, expectativa de vida é menor, tem uma série de índice de suicídio maior entre os homens, tem uma série de composições, aí é assunto para um outro vídeo. Mas voltando, então essa paciente, ela veio para terapia com questões ansiosas, questões do trabalho, uma mudança ali de trabalho diária, né? Não era uma transição de carreira, né? Porque ela saiu da mesma profissão que ela tinha, mas foi para uma outra área dentro da profissão dela. Não era uma transição de carreira, a qual a pessoa muda de profissão, né? Enfim, veio para terapia e aí um belo dia ela me contou aleatoriamente, né, na rotina, contando um pouco da rotina dela, que ela tinha trocado de roupa para ir à academia, colocou um short saia, né? Eu não sei se em todo lugar as pessoas usam short saia para ir para academia, mas aqui é bem comum, assim, né? Quando tá calor. Senão as pessoas usam outras coisas. E aí ela... Quase que é o microfone, né? Ela comprou esse short saia e tal, estava indo para academia, marido ali na sala, ela passou por ele, né? E comentou alguma coisa, né? Enfim, uma coisa aleatória ali. E aí ele parou e falou para ela que não tava legal aquela roupa, que a roupa não deixava ela tão bonita, outra roupa que normalmente ela ia para academia era valorizava mais ela e tal, lá, né? Beleza. E no primeiro momento, não cabe a mim chegar falando, ai, será que A valorizava mesmo, não sei o que, lá. Não nesse sentido, para não virar ali uma caça às bruxas, né? Mas me chamou a atenção. A pessoa, né, o marido, ela poderia ser um crítico da moda? Poderia, não tem problema, né? Mas tem que ter uma pulguinha e cabe a mim investigar algumas coisas, né? Quando o paciente vem para terapia, ele vem com uma queixa, o nosso foco é essa queixa. E conforme a gente vai percebendo outras coisas, a gente vai introduzindo, né, a dinâmica, a terapia, para ajudá-lo nisso também. Mas o foco geralmente são as queixas, a não ser que seja uma coisa muito pior, muito discrepante, que o paciente não tinha percebido, etc, etc. Que a gente acaba modificando essa prioridade no tratamento, mas geralmente a gente fica mais na queixa do paciente. Depois a gente pode tratar outras coisas, ok. E aí ela me falou isso, pulga atrás da orelha, né? Eu falei, mas como que ele é? Já que a queixa não era relacionamento, né? Diferente da pessoa que vem com isso, né? Porque você me fala que sempre que ele é tranquilo quanto às coisas, Gilberto é super tranquilo. Eu falei, mas ele é ciumento em algum ponto? Ela falou, não, né? Eu falei, não sei, eu gosto de ser sincero com os pacientes. Eu falei, essa fala é meio estranha. E falei a mesma coisa. Eu falei, pode ser uma coisa que realmente ele só opinou em questão do que ele acha bonito ou não, e tá tudo certo. Mas vamos dar uma olhada nisso? Beleza. Se a pessoa fala que não, ok, também respeito, porque a terapia não é impositiva. Tem gente que vem para terapia e fala, não quero trabalhar isso. Ok, saliento que é importante por isso, isso e isso, mas é respeitoso, né? É um outro ser humano e a gente vai até onde a pessoa permite. E aí, daí eu sugeri, falei, olha, né, mas vamos voltar para a história, né? Aí ela pegou e trocou de roupa. Ela falou, né, a opinião dele, e ele falou que não estava bonita, resumidamente ali, né, o que ele quis dizer. Colocou uma roupa que ela achou que ela também era confortável para ela e que na opinião dele ela ficava mais bonita. Beleza, pontuei isso para ela e tal. E aí eu sugeri, né, uma sugestão na minha posição, falei, olha, vamos fazer um negócio para ver como que ele reage? Na próxima vez que você for para academia, né, e coincidir de ele estar em casa, etc, etc, e tenta aí com essa roupa de novo, uma que você gostou, né? Se tá bom pra você, ok, que legal é dar opinião, mas você tava bem, você tava se sentindo bem com aquela roupa, né? E tal. E aí a gente trabalha essas coisas também em terapia, né? Opinião das pessoas, o quanto isso pode invalidar ou ela querer a aprovação das pessoas, enfim. E aí eu sugeri, falei, vamos ver a reação dele, né? Porque pode ser que seja só uma questão de crítico da moda ali, e tá tudo bem em relação dos dois, né, e tal. Ou pode ser uma questão um pouco mais complicada, que é ali subjetiva, é mascarada, fica mais implícito o negócio, né, que é o tema do vídeo. Nem todo controle, nem todo ciúme, nem toda manipulação é claro, sem escrachar, né?
E aí, beleza, foi sair de novo, ele opinou de novo, né? Ah, não ficou legal. Ela, mas eu gostei. Não teve nenhum atrito ali e tal, ele opinou, ela gostou e foi pra academia. E o que a gente queria avaliar em terapia era a reação dele pós a não aceitação dela em trocar de roupa ali e manter a opinião. Se ele tivesse ficado tranquilo, ok, crítico da moda. Só falou, decisão dela e tá tudo certo, né? E depende de como ele reagisse, ficaria claro pra gente, ou pelo menos daria um indício que tem alguma coisa diferente ali, né? E foi o que aconteceu. Quando ela voltou, ele tava meio esquisito, meio emburrado, né? Ah, eu tô cansado, ah, não sei o que, lá, lá, lá. Também lembra, né? Pra ser justo em terapia, por mais que poderia ser um indício, mas vai que coincidiu dele realmente estar cansado, estressado com outra coisa. E a gente vai avaliando isso, é um processo, a terapia é um processo, né? A gente vai avaliando outros quesitos, né? Então, em resumo, sim, era ciúmes, e aí tem aquela punição do silêncio, né? Que além de imaturo, é um abuso psicológico, porque eu não respeito o seu direito, né? Lembrando que abuso, qualquer comportamento que eu tenha para restringir uma liberdade sua, seja pensar, se vestir, falar, conversar, interagir com o meio, isso é um comportamento abusivo, né? O conceito é um pouco mais amplo que isso, mas basicamente para vocês identificarem é isso. Tentei tirar uma liberdade sua, estou sendo abusivo com você, ponto, né? Ah, mas e se for uma coisa muito prejudicial a mim? Aí tem sempre as exceções, uma série de outras coisas, né? Mas no geral, se não for uma coisa que coloca a sua vida em risco, né, e que infringe uma lei, alguma coisa nesse sentido, né, eu restringir alguma coisa que você tenha como liberdade é um comportamento abusivo, né? Tem outras descrições, outros conceitos, mas o basicão para vocês identificarem é isso, tá? Depende de quem venha, se é marido, família, amigo, chefe do trabalho, enfim. E aí ele fazia essas punições de silêncio, caras e bocas e lá, 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 lá. Beleza. E aí a gente vai puxando outras coisas na terapia. Qual era um outro comportamento dele muito sutil? Ele sempre que ele estava de folga, ele ia buscá-la na academia. Qual que era a justificativa? Ah, o horário que você vem é perigoso. Poderia ser perigoso, como qualquer lugar no país? Sim. Alguns lugares mais, outros menos, né? Mas tem ali o seu perigo, né? Tem a sua violência, o mundo tem as suas nuances de violência. Ok, né? Então vamos investigar. Esse movimento é um movimento realmente de cuidado ou é um movimento de controle, que é diferente? E aí sugerir, falar, olha, quando você for em um outro horário na academia que não seja perigoso, né, fala alguma coisa, ah, eu vou voltar com uma amiga, ela vai me dar uma carona, né, hoje eu quero voltar a pé, porque também nem era tão distante, isso chamava atenção. Era coisa ali de no máximo, se ela fosse muito devagar andando a pé, 10 minutos da casa dela. Nem questão do horário, poderia ser tranquilo ou poderia, né, ser perigoso ali, vai, por volta das 8 da noite. Depende de muitos fatores. E eu não acho, né? Mas não achava perigoso ali, porque é uma região que eu já trabalhei. Porém, todavia, ok ali, né? E ela, em algum momento, fez isso, né? De sugerir que ia voltar com algumas meninas, já quebrou ali o coisa do perigoso, né? Não que pessoas não possam ser assaltadas em grupo, né? Mas já inibe muita coisa, enfim, né? E ela sugeriu e aí ele ficou meio esquisito, beleza. Uma vez ele ficou estranho e em algum outro momento que ela tentou fazer esse movimento, ela falou, hoje não precisa me buscar, tá de dia ainda e tal, e eu vou voltar, é próximo, e enfim, alguma coisa nesse sentido que ela falou. E ele falou, tá bom, né, sem problemas. Quando ela saiu da academia, o carro tava lá esperando ela. Ah, mas é porque eu achei que você ia ficar cansada, porque tá sol, porque não sei o que, lá, 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 né? Um movimento também de um controle mais sutil. É diferente eu falar para você, olha, você não vai voltar sozinha, né? Essas pessoas mais abusivas, que são coercitivas ali, né? Mas é mais fácil de identificar para a gente em terapia, né?
é mais fácil trabalhar com o paciente. Por quê? Geralmente, não vou dizer em todos os casos, mas a pessoa consegue perceber que a outra é coercitiva, que a outra é mais imperativa, mais agressiva verbalmente. Quando a pessoa é mais sutil assim, às vezes em terapia, nós temos que mostrar para o paciente com provas evidentes que aquilo acontece, que foi o movimento dela, Gilberto, mas será que é mesmo, né, no primeiro momento? Ela fala, mas será que é isso? Será que não pode ser outra coisa? Então vamos investigar essas outras coisas que você está me falando. Olha, lá, isso. Você percebeu que quando você fez isso não foi aquilo que você me falou? Né? Ele teve essa reação X, etc, etc, etc. Né? Então tinha esse controle sutil nesse caso. Né? Puxando uma outra pessoa, e depois eu fazer o fechamento, tinha uma outra que eu lembrei agora que era um pouco diferente. Sempre que ela ia viajar, ela tinha um trabalho a qual ela precisava ir para outras sedes da empresa. Era uma mulher extremamente bonita, aquela pessoa que foge da média, sabe? Que quando você está no shopping, está passando na multidão, todo mundo olha. Né? Não por uma questão grosseira, mas é aquela pessoa que chama a atenção mesmo pela beleza ali. Homens, mulheres, crianças, adultos, as pessoas olham para essa pessoa, né? Que é muito acima da média. Então já tinha isso, o cara tinha vários sinais de baixa autoestima, só que o dele também tinha um movimento sutil, que é coincidentemente, quando ela ia viajar e passar mais dias fora, uma coisa que ela ia e voltava no dia seguinte, ou no mesmo dia e tal, ou ele tinha dor de barriga, ou atacava a hernia de disco, era hernia de disco, atacava a hernia de disco. Enfim, sempre tinha uma doença para tentar mantê-la. Às vezes ela cedia a isso e às vezes não tinha como ceder pelo trabalho, não tinha outra pessoa para ir no lugar dela, etc, etc, etc. Então tem muitas formas de a gente controlar alguém sem a pessoa perceber. Né? E é óbvio que isso não é funcional. E como eu falei no começo do vídeo, o ideal como adultos é nós termos ferramentas para lidar com as nossas frustrações. E quando elas doerem, e tá tudo bem, algumas coisas doerem em nós, a gente ter ferramenta para lidar com essa dor ou minimamente suportá-la ali, né? Então eu tenho a dor, sofro, choro, não tem problema, mas eu sei que ela não é eterna. Eu não vou sofrer 200 anos seguidos. Neurologicamente a gente nem aguenta essa descarga, né? Uma descarga neurológica muito pesada de estresse, né? Então a gente tem essas nuances. Nenhum sofrimento é eterno. Ele pode vir e ir com mais frequência quando eu não possuo ferramentas para lidar, né, com essa frustração, com esse luto, mas ele não é linear e que não tem uma pausa, não tem um escalonamento ou não diminui, né? Ele tem essas idas e vindas em questões, inclusive neuroquímicas, né? Enfim, e o dele acabava sendo mais sutil também nesse sentido, porque se ele entrasse no embate direto com ela, olha, não quero que você viaje porque eu acho que você vai me largar, né? Tinha grandes chances dela evadir do relacionamento. Quando a pessoa, não em todos os casos, mas em alguns casos, sabe que a outra, quando ela é confrontada diretamente, tende a manter a sua posição, não aceito isso, não quero isso para minha vida, lá, né? Na visão do autor do comportamento, eles tendem a manipular de uma forma mais sutil. Ou quando eu quero mostrar ou manter uma máscara para a sociedade, que eu posso ter todo esse abuso que eu falei, né, dentro de famílias. Em casos de algumas mães ou pais que também são manipuladores, eles querem manter uma imagem para a sociedade, para outros familiares. Então, muitas vezes, o controle também é dessa forma mais sutil, né, mais subjetiva. Eu não vou ali te esculachar na frente de todos os meus parentes para todo mundo ver que eu sou um tirano dentro de casa. As coisas são muito minimizadas, né? Muito sorrateiras ali, em alguns casos, né? Nossa, filho, mas você vai sair com seus amigos, eu fiz esse pudim que você gosta tanto, e aí a pessoa fica culpada e fica, né? Então, um outro ponto, às vezes é sutil,
no sentido de você não perceber, e às vezes é sutil de não ser coercitivo, mas eu faço você agir da forma que eu espero através da culpa, do ressentimento. Nossa, mas eu vou deixar meu marido, mas ele tá com hernia de disco lá. Coitado, né? Acho que eu não vou viajar. Era esse o comportamento dela, né? Nossa, dentro de um casamento, que tipo de esposa que eu sou que deixa meu marido doente lá para viajar a trabalho? E foi isso que a trouxe para a terapia. Inclusive, no caso dela, foi um pouco mais direto, né? Ou indireto, diferente da outra paciente, que a queixa era totalmente diferente dessa. Da primeira paciente, nem sempre a gente tem o resultado que a gente espera em terapia, né? Principalmente nós como psicólogos, porque quando vocês vêm, a gente depende muito mais de vocês, né? Para que esse desenvolvimento, essa melhora seja atingida. 70% paciente e 30% todos os outros profissionais envolvidos. E no caso dela, quando ficou muito claro, né, no começo, como eu falei, ela estava resistente. Ah, mas será que é isso, Gilberto? Será que não é só o jeito dele? Lá, 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 lá. Quando a gente, né, em terapia, né, em conjunto ali com ela, nós expomos isso em terapia, ficou muito claro para ela que ele era ciumento, que ele tentava controlá-la de diversos aspectos, né? E o que chamava a atenção é que a vida deles era só os dois, né? Tinha pouco envolvimento de outras pessoas, com exceção de algumas coisas de família por parte dele e dela, né? Mas e as amizades? E os encontros que ela tinha com os amigos era trabalho, era de almoço ali, não era nem um happy hour, era de almoço. Quando as pessoas trazem isso, óbvio que às vezes é uma opção da pessoa e tá tudo bem, mas também me chama a atenção em terapia. Onde estão inseridas essas outras pessoas? É porque aquela pessoa é daquele jeito mesmo, né? Ela se sociabiliza menos ou acontece alguma coisa, mas enfim. E ela acabou evadindo da terapia, o que é uma coisa comum, né? Em vários cenários. Porque quando começa a doer, ou quando a terapia começa a mexer em algumas coisas, tem pessoas que acreditam ali, né, que em algum momento ela terá ferramenta para lidar com aquilo, e a terapia é um processo, e a gente acaba explicando isso para o paciente, né? Olha, é um processo, tem coisa que vai doer, tem coisa que dói agora e a gente vai melhorar lá na frente, porque é um processo, né? Enfim, mas é um direito da pessoa também, quando dói, ela fala, putz, eu não quero lidar com isso, né? Eu não tô falando que é funcional, mas é um direito dela, livre-arbítrio. Dói, então vou parar a terapia, vou dar um tempo. Acontece com uma frequência ali, não é uma coisa incomum. Não é o maior número, mas também não é raro de acontecer. Né? Em alguns casos, sim, a pessoa fala. Tem gente que verbaliza, Gilberto, não, tá doendo bastante, eu não quero mexer nisso agora, vou dar um tempo na terapia, tá tudo certo. Terapia não é imposição. Né? E tem gente que não, inventa desculpa ali, não tá dando mais, enfim, e a gente eu não sou besta, né? Mas enfim, tá tudo certo do jeito da pessoa. E enfim, né? E aí ela evadiu da terapia quando ficou muito claro para ela que ele era abusivo, mas de uma forma sutil, mas não deixa de ser um abuso. Ser uma pessoa abusiva ali. Ou um relacionamento abusivo. Essa segunda não, né? Depois de um tempo, nessa época atendia pelo convênio médico, né? Ela, não lembro se ela mudou de empresa ou se a empresa, não, a empresa mudou o convênio dela e ela suspendeu a terapia. Mas aí às vezes trocando figurinhas, eu mando mensagem para o paciente, pergunto como tá e tal, né? É importante, né? Por mais que a pessoa não passe com a gente, é um outro ser humano e a gente acaba se preocupando com as pessoas. Não de uma forma doentia, né? E nem é o ideal, mas tem pessoas que a gente fala, putz, poderia ajudar mais, mas ok, coisas da vida ali. Nem sempre a gente consegue atingir ali todos os resultados, como eu falei. E aí ela acabou saindo da terapia, né, por essa troca de convênio, mas depois ela me contou que aí ficou muito claro para ela essa questão de relacionamento abusivo, de controle, etc. Cada um foi pro seu canto, está tudo bem, né? Uma coisa que às vezes acontece, na maioria das vezes acontece, que poderia ser diferente, que nesses términos de relacionamento, de abuso, etc, etc, o abusador geralmente não aceita os próprios comportamentos disfuncionais. Porque se a pessoa fala, putz, né, estraguei esse relacionamento por comportamentos que atrapalharam, vou buscar ajuda, aí seria uma coisa, seria um outro mundo, né, para nós.
mas geralmente não é. A pessoa fica insistindo ali nesse comportamento disfuncional, mas enfim, assunto para um outro dia. Um outro caso também, que era muito sutil e agora em questões de parentesco, para iniciar um pouco de relacionamento, né, relacionamento amoroso, tinha uma mãe, não, vou buscar de um pai. Esse pai, quando percebia que a filha estava para evadir de casa, né, já estava tinha entrado na idade adulta, estava numa fase de construir a vida, etc, etc, ele também começava a criar empecilhos, mas empecilhos empresariais. O pai tinha uma pequena empresa, a filha trabalhava ali com o pai, né, trabalhava na empresa do pai, mas ela estava estudando outra coisa e queria ir para a área dela, etc, etc. E aí toda vez que ela fala, não, agora eu vou para minha área, agora eu vou morar sozinha, né? Principalmente sair da empresa, sair para a área dela, que não tinha muito a ver com a empresa ali, uma coisa é outra coisa, né? O pai agregava mais uma atribuição para ela no trabalho. E aí, obviamente, nossa, porque se você sair agora com esse projeto novo, com isso novo, com esse cargo novo, com isso aqui, não sei o que lá, nossa, que a empresa vai passar por apuros, porque a empresa depende de você, né? Aí às vezes tinha a chantagem emocional no sentido de, é porque eu não vou achar outra funcionária tão legal quanto você, tão boa quanto você, e às vezes você está me abandonando, você é uma péssima filha, né? Porque olha quantas coisas te ajudei na faculdade, paguei isso, paguei aquilo para você, você vai me abandonar, sou ingrata. Isso é mais fácil de observar em terapia porque é verbalizado, né? Não é tão sutil assim, a pessoa está sendo abusiva psicologicamente com a outra, né? Agora na questão de, mas eu não vou encontrar outra funcionária como você. E isso acaba sendo direto, essa fala, assim, mas a chantagem emocional é mais escondida. Putz, é verdade, eu vou me sentir culpada porque eu tô abandonando meu pai, olha quantas coisas ele fez por mim, agora que ele precisa de mim eu tô caindo fora, lá, 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 né? Quando existe também mães narcisistas, também tem esse controle sutil, não é só esse. Tem muito controle mais coercitivo, mais verbalizado, que diminui a pessoa, que diminui a autoestima dela, mas também tem esses comportamentos de chantagem emocional. Nossa, faz 2 dias que você não me liga, que filha ingrata ou filho ingrato você é, né? Por que o seu irmão me ligou ontem? Nossa, seu irmão é tão carinhoso, ele me ligou ontem. Eu não tô falando que você não é carinhoso diretamente, mas indiretamente nesse cenário de uma mãe ou pai narcisista, né, ou com uma outra patologia qualquer controlar ali o filho, ou manipular o filho, também tem essa fala, nossa, sua irmã é tão dedicada na escola, não tá falando assim, sua irmã é tão dedicada na escola e você é um vagabundo. Não nesse sentido, né? Isso daí seria diretão, óbvio que é disfuncional também. Mas de forma mais sutil, nossa, sua irmã, nesse cenário que eu falei aí, narcisista como exemplo, né? Tem mães narcisistas que são muito mais sutis que isso? Tem. Como? Tem como controlar pessoas com dinheiro? Tem, tá? Quando eu te dou dinheiro para você se sentir mal, porque você é uma pessoa que não consegue ganhar seu próprio dinheiro. Olha, estou dando dinheiro, mas é momentâneo, tá? E por mais que venha com uma fala carinhosa, estou te dando dinheiro, mas eu sei que em algum momento você vai conseguir o seu próprio dinheiro. Aí você tenta conseguir o dinheiro lá, ou arrumar emprego. Não, mas por que você vai trabalhar agora? Você tem tudo em casa, por que você vai sair de casa? Você tem tudo aqui, você não passa fome, e a pessoa com 30 anos lá e a mãe e o pai controlando para a pessoa não ter a própria vida. Acontece em muitos cenários, acontecem também, né? Seja por uma patologia, seja porque os pais têm medo que aconteça alguma coisa com aquele filho, né? Enfim, não deixa de ser uma manipulação sutil, tá? Tem coisas, obviamente, que são mais complexas e mais danosas, mas o assunto do vídeo hoje são essas manipulações mais sutis, né? Então, tem outras formas, tem caras e bocas, eu falei e não expliquei, né? Então, você tá lá conversando comigo, então, outro exemplo, que isso eu ouvi ontem, você vem conversar comigo, eu tô conversando com uma outra pessoa, e aí você vem toda feliz para falar comigo, aí eu olho para você, viro o olho assim e volto a conversar. Eu não falei nada, né? É uma manipulação sutil? Dependendo da forma que é feita, sim, né? Ou se eu dou uma olhada assim, volto e depois
né? Eu dou um sorriso para você, é uma manipulação sutil também, né? Tem mais escrachadas? Tem, né? Como eu falei, virar o olho, assim, dependendo da forma que é feito, é mais ali, não é tão sutil assim. Mas a reação que ela te causa é uma reação sutil, né? E dependendo de como é feita, tem uma outra coisa também, que eu lembrei agora que eu acho legal falar. Tem homens abusivos que, quando estão só ele e a namorada, né, ou o esposo, enfim, então está a pessoa com a qual se relaciona, é, a coerção, o abuso é mais direto, né? Então te xinga, às vezes te agride fisicamente, enfim, né? Não tem esse pudor todo. Mas, não tem esse pudor não, vou trocar a palavra, né? Não tem todo esse trabalho de sutilizar o comportamento, porque não tá nem aí, ponto, né? Quando está em outros eventos que envolvem outras pessoas, acontece. Tinha uma paciente que o cara ele agredia, né, dentro de casa ou quando estavam sozinhos, eles eram jovens ainda, namoravam, mas cada um na sua casa ali, né, em torno dos seus 18 anos. E ele chegava a agredir dentro da casa dos pais, né, dentro do banheiro, ela entrava no banheiro, ele queria agredir, ele entrava atrás e acabava agredindo ali. Eu acredito que os pais ouviam alguma coisa, mas se fingiam de cegos ali. Mas enfim, mas quando estavam com os amigos, ela que era doida, não, porque ela era doida, surtada, ciumenta, não sei o que, ele era o santinho ali, né? O que ele fazia? Olha como é complicado. É direto para ela a manipulação, é de uma forma mais coercitiva e mais clara, mas para as outras pessoas é de uma forma muito sutilizada, escondida ali, né? Então ele a provocava, falava um monte de coisa, causava ali na orelha dela. Lembro de uma situação que eles foram para a praia, falava, você tá olhando para outros caras, né? E teve uma situação que tinha um tatuador fazendo tatuagens de rena nas pessoas ali na praia. O grupo todo, né, de amigos parou pra ver e ficava na orelha dela, não, porque você tá olhando pro cara, não, porque você tá olhando pro cara, não, porque você tá olhando pro cara. E aí, beleza, isso sem os amigos verem, né? E aí, quando ela começava a se irritar, né, ou ela ficava mais irritada ali, ficava com um comportamento mais recluso, ele falava pro grupo, ai, porque ela é difícil, né, e não sei o que, e lá lá lá. Né? Então ele jogava o grupo contra ela também de uma forma muito sutil, porque ele não falava, olha, não conversem com ela. Ah, mas ela é difícil mesmo. Ah, entendi que quando ela fica assim, é complicado de aguentar. Então tem esses outros tipos de manipulação também. Nossa, isso daria um vídeo enorme, que quando eu falando para vocês, vou lembrando de várias situações. Mas acredito que, até para o vídeo não ficar mais longo do que isso, que já deu uma ideia de coisas, né? Então fiquem atentos. Ou atentas, né? Começou a se sentir muito culpado por alguma coisa, né? Nossa, eu tô sentindo culpa. Reflita que a pessoa falou foi de uma forma direta ou de forma indireta, né? Por que eu estou assumindo essa culpa diretamente sem me questionar? Qual é a minha responsabilidade sobre isso? E lembrando que, em boa parte dos casos, nós não somos responsáveis pelo que as pessoas sentem, né? Exemplo classicão de terapia. Estou lá, eu no trânsito com você. Né? Você vai lá, não tô falando que isso é certo também, tá? Mas você me xingou no trânsito, aí eu vou lá e dou um soco na sua cara. Vamos pra delegacia, porque é um crime, né? Eu chego pro delegado e falo, olha, ela me xingou de qualquer coisa lá, por isso que eu dei um soco na cara dela. O que o delegado vai falar, né? Tá, o xingamento é responsabilidade dela. O soco é sua responsabilidade, porque você poderia não ter socado. Então, nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos e pelos nossos sentimentos também. Tem as exceções, como eu sempre falo, sempre tem, né? Mas em algumas situações é importante eu me questionar se aquilo tem alguma coisa a ver comigo mesmo, porque o outro é um adulto. Ah, mas eu tô saindo de casa e minha mãe me ajudou tanto, etc, 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 etc. Ela é uma pessoa que depende de você, ela tem alguma, sei lá, uma deficiência que ela depende de você para alguma coisa. Isso é um caso, né? Não, Gilberto, ela não tem nenhum problema de saúde sério, é uma pessoa que tem total consciência dos seus comportamentos. Então,
fala assim, mas ela depende emocionalmente de mim. Não é sua responsabilidade. A gente pode querer ajudar as pessoas, mas ajudar não é assumir a responsabilidade dos outros, né? Então cabe a mim ter os meus próprios amigos, ter outras redes de apoio e afeto. Mas ninguém nunca ensinou isso a ela, que é uma outra coisa que eu falo em terapia, né? Responsabilizar as pessoas não é culpar as pessoas, porque realmente, às vezes ninguém ensinou aquela pessoa a construir relações sociais, a ter bons vínculos, a ter redes de apoio, né? Entendo, às vezes ninguém ensinou para aquela pessoa fazer isso, né? Concordo. Mas, né, é importante ela, de alguma forma, começar a tentar desenvolver isso. Eu não posso jogar para você a responsabilidade de me corresponder ou de me preencher de afeto. Sim, de afeto, de felicidade. Isso não é responsabilidade de ninguém. A gente pode demonstrar afeto porque a gente gosta das pessoas, mas ninguém pode nos cobrar de afeto, né, porque no fim é a gente que quer dar afeto ou não. Mas eu gosto muito de afeto e a pessoa não me dá afeto. Cabe a você decidir se você quer permanecer nesse relacionamento ou cair fora, né? Ponto. Enfim, assuntos para outros vídeos. Mas ninguém é responsável por tapar os nossos buracos. Sim, então agradeço assistir o vídeo. Às vezes o vídeo pode deixar vocês com uma série de pulgas atrás da orelha, né? Ou com dúvidas, podem perguntar nos comentários. Sempre que possível eu respondo uma coisa ou outra, né? Ou se forem conteúdos mais complexos e eu ver que muitas pessoas estão perguntando a mesma coisa, posso fazer um outro vídeo só sobre as perguntas dos comentários. Fica sempre a critério de vocês também. Então, boa semana, muito obrigado. Compartilhem o vídeo para as pessoas, quem sabe isso possa ajudar alguém. Que o objetivo da psicologia é esse, ou deveria ser esse, né? De realmente a gente contribuir para que o mundo seja um mundo um pouco mais leve. E a psicologia tem total condição de ajudar as pessoas, ou o planeta, ou o mundo, ou o país, o bairro, enfim, nesse sentido, se as pessoas permitirem também. Então, boa semana, tchau, tchau.